Hoje é a nossa quinta aula do Quilombo ESP, nossa turma de leitura do Quilombo Bilíngue, que é um curso que associa o ensino de inglês aos multiletramentos, né? Letramento racial, letramento social, letramento cultural e outros tipos de letramento, letramento crítico e assim por diante. Hoje, a gente está dando continuidade ao tema da nossa aula passada, que são estratégias de leitura, e eu começo sempre falando sobre os links importantes, né? Então, o primeiro link é o link das aulas ao vivo, que é esse que a gente está aqui no Google Meet. Depois, o link da lista de presença. O link das aulas gravadas no YouTube. Muita gente não pode estar aqui com a gente ao vivo e aí acaba assistindo as aulas pelo YouTube. Perfeito, não há problema algum, né? E além disso, a gente tem também o link do Google Sala de Aula, que é um recurso muito interessante que a gente tem, que é uma plataforma no Google onde a gente pode conversar uns com os outros, né? Os alunos podem trocar entre si e também podem tirar dúvidas com os professores, né, voluntários que nos ajudam nessa jornada. A gente tem o teacher Rafael, tem o professor Carlos Eduardo, tem o Michael Leach também, que é um professor nativo. Então, vocês podem sempre contar com essa plataforma para ajudar vocês nesse percurso. Perfeito? Além disso, tem um terceiro link interessante também para nós, importante, que é o link do envio das atividades. Você tem quatro formas diferentes para enviar atividades nessa turma. Então, isso é bem legal porque opção não falta, né? A primeira forma é pelo e-mail contato paispretospresentes.com.br. Essa é a primeira forma de você enviar a sua atividade. A segunda é me enviar direto pelo WhatsApp, né? Que às vezes você não gosta de outras pessoas vendo suas atividades, porque se você enviar pela plataforma Google Sala de Aula, que é a terceira forma, todo mundo vai ver. E a quarta forma também, que é o nosso grupo no WhatsApp. Se enviar atividade por lá, todo mundo vai estar lendo. E se você não quiser dessa maneira, você pode enviar diretamente para mim pelo WhatsApp no link que eu acabei de botar aqui no chat. Além disso, tem o link do material da aula, né? A gente sempre tem materiais diferentes ao longo do curso e a gente agora está lendo, né, um artigo sobre os Estados Unidos, né, que foi um artigo sobre a posse do Donald Trump. Hoje é a última leitura sobre esse artigo, né? A gente começou a trabalhar esse artigo no dia 23 de janeiro. Ele é um artigo bem profundo, bem denso, tem muitos temas ali, e a gente foi aprofundando cada um desses temas ao longo desse nosso curso, né? E aí, o link desse material, ele é subdividido em várias partes, né? Tem o link do artigo, o link do áudio e o link do vídeo que a gente assistiu também. Então, estou colocando aqui, ó, no chat, link dos materiais. Então, tem artigo, depois, deixa eu ver aqui, link do artigo. Tem também, além do link do artigo, tem o link do áudio também. Deixa eu colocar o link do áudio. Você pode também ouvir o artigo e tem a opção de apenas ler, né? Então, tem o texto em PDF. Pronto, já botei aqui os links. Lá no caderno virtual, você encontra todo esse material, tá certo? E, por último, vamos lá para a leitura que a gente fez. Deixa eu abrir aqui. Vou passar o vídeo rapidinho para a gente poder relembrar o assunto que a gente estava comentando. Pronto, já está aberto aqui. Vou repetir o vídeo para a galera poder acompanhar do que a gente estava falando, o tema, tudo direitinho. E na próxima, logo após, na sequência, a gente inicia a nossa discussão. Então, ó, pronto, vou compartilhar a tela do vídeo para todo mundo entender o contexto, né, dessa nossa aula passada. Então, tá aqui o vídeo.
President Trump capping his comeback by returning to the White House after 4 criminal indictments and 2 assassination attempts. And in his inaugural address, Trump listed his priorities while vowing a golden age for the country, which begins today. We're taking a live look right now, Washington, D.C., where President Trump is hosting the presidential parade, which is being held inside due to the extreme cold. And Fox Eye's Morgan McKay begins our coverage for you tonight. She's live in Washington, D.C. with more on today's inauguration and Trump's message to America. Morgan. Bianca, Natasha, President Donald Trump was sworn in at around noon today. Because of the frigid cold temperatures for the first time in 40 years, the inauguration was moved indoors to the Capitol Rotunda. Now, Trump, in his second inaugural address, declared that the next 4 years will be a golden age for the United States of America. Trump blamed his predecessor for what he called a decline in common sense and said he will act quickly on policies like immigration, energy, diversity, and more. Trump says he wants to leave behind a legacy of a peacemaker and a unifier. Now, Trump began his day at a prayer ceremony at St. John's Church. Afterwards, both him and First Lady Melania with President Joe Biden and Jill Biden for a ceremonial tea at the Executive Mansion. Then all 4 headed to the Capitol, where for the first time in 40 years, the inauguration was held at the Capitol Rotunda. Inside, there were only around 600 guests. In the front row sat tech CEOs like Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, and Elon Musk. Then behind them sat Trump's cabinet. Vice President J.D. Vance was sworn in first. He is now the first millennial to be vice president. Then Trump, using both his own family Bible and the Bible used by President Abraham Lincoln at his 1861 inauguration, was sworn in as the 47th president. Following the swearing-in ceremony, Biden departed D.C. on a plane to California, telling supporters before he left that the fight's not over. Meanwhile, Trump headed to the president's room to sign his first batch of documents, and a little later today, he plans to sign dozens of executive orders following through with his campaign promise that he would take action within hours of taking office. We will not be intimidated. We will not be broken. And we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun. Now, a little later today, Trump will be headed to 3 different inaugural balls. Now, meanwhile, Mayor Eric Adams was here at the inauguration. He reportedly received a call from Trump's inauguration team inviting him to the inauguration at about 1 or 2 a.m. According to the mayor's staff, they say that the mayor then hopped in a car at around 3 a.m., drove from New York to D.C. and to attend the president's inauguration. Reporting live, I'm Morgan McKay. Bianca, Natasha, back. Faça esse truque da canela ainda hoje para perder barriga. Caminhada funciona para emagrecer depois dos 40 anos? Pior que não emagrece não, viu? Caminhada não aumenta o metabolismo, ou seja, isso não ajuda. Perfect. Então, esse foi o nosso texto e o vídeo, né, falando sobre o texto. E agora a gente vai direto para o artigo que a gente estava comentando, que esse artigo aqui, que está também no link do caderno virtual de vocês, que é onde a gente ficou na aula passada, né? Estou compartilhando aqui a tela. Ele leva um pouquinho de tempo para aparecer, mas já deve estar chegando aí. Acho que agora já apareceu. E aí, ó, esse é o artigo. President Trump promises Golden Age of America. A gente comentou alguns pontos sobre esse artigo. Primeiro, o título dele, President Trump Promises Golden Age of America. A gente refletiu sobre por que vem escrito assim, né? Promises, né? Que é um verbo que está no presente. Ele falou isso, né? Isso que ele falou, isso que aconteceu, foi lá no dia ou na semana que essa notícia saiu. E aí, o verbo que aparece ali na chamada, promises,
aparece no presente. Se você fosse traduzir essa frase, ficaria President Trump, o presidente Trump, promises. Ele promete Golden Age of America. Que isso, né? Golden Age. Age pode ser idade, né, de uma pessoa, mas nesse contexto aqui, age quer dizer algo maior que idade. Age aqui significa era, tempo, uma fase, né, uma temporada. Então, ele prometeu uma era golden, uma era dourada, uma era de ouro, né, para os Estados Unidos. Ou seja, a gente vê o verbo promise no presente para uma coisa que já passou. E esse é um ponto importante para falar sobre. Em notícias, especialmente jornalísticas, a gente sempre usa o verbo no presente para falar de algo que aconteceu, para tornar aquilo mais atual, para chamar aquilo para o momento e aumentar a relevância da notícia. Então, na verdade, isso aqui é uma regra estilística, né, da escrita para matérias jornalísticas. Então, não quer dizer que está errado, né, a maneira como foi escrito, porque corretamente, né, o certo seria o presidente Trump prometeu uma era de ouro para os Estados Unidos, né? Mas você sempre vai ter essa regra, né, do presente nas manchetes de notícia para tornar aquela notícia, aquele fato mais relevante para o leitor, perfeito? Então, não é um erro, né, estar no presente aqui na chamada da notícia. E a gente falou sobre algumas coisas que aparecem nesse texto. A data da publicação, aparece a data da posse do Trump, o local da posse, tudo isso a gente consegue identificar nesse trecho que está aqui na tela, ahn, usando uma técnica de leitura que a gente comentou, uma técnica de leitura chamada scanning, né? Porque quando você faz o scanning, vou até escrever aqui, scanning. Quando você usa essa estratégia de leitura, que a gente chama de scanning, você não está propriamente lendo o texto, né? O que que quer dizer scan? O que que é você escanear, né, um documento, né? É fazer uma varredura. É quase que uma passada de olho mesmo no documento. Ou seja, você busca dado específico nele. Então, por exemplo, se eu pergunto quando essa notícia foi publicada, né? Só olhando aqui para essa tela, como é que a gente vai responder essa pergunta, né? A gente vai precisar ler frase por frase para entender quando essa notícia foi publicada? Não, porque se a gente fizer isso, vamos perder muito tempo, tem muita informação aqui. Então, o que que eu faço? Se a pergunta é quando, eu vou procurar meses, eu vou procurar dias, eu vou procurar anos, vou procurar datas, né? Então, é isso que a gente faz quando a gente usa essa estratégia do scanning, né? Então, alguém consegue pegar aqui essa informação, né, sem necessariamente ler cada detalhe, né? Quando foi publicada essa notícia que a gente está vendo aqui? Como é que eu consigo identificar isso, né? Será que tem algum lugar da tela que eu olho? Será que tem alguma referência que eu preciso ter? Esse é um ponto importante, né, do que a gente chama de ESP ou inglês instrumental. Que ponto é esse? É entender que as informações têm lugares específicos para aparecer. Numa notícia, você normalmente vai ter a data da publicação logo após o título. Então, isso já te ajuda ao ler matérias jornalísticas, né? Porque você vai direto ali onde normalmente aparecem as datas. Então, aqui no caso, você tem lá o título, President Trump Promises Golden Age of America, e logo depois do título, a data. Então, justamente seguindo, né, esse protocolo das matérias. Então, tá aqui, ó, 23 January 2024, ou seja, 23 de janeiro de 2024 é quando a matéria foi publicada. E a segunda pergunta foi quando ele tomou posse. Mesmo raciocínio, né? Eu vou procurar ali no texto uma data. Percebe?
para encontrar uma data, eu não preciso ler o texto inteiro, porque eu conheço datas e as datas não mudam muito de uma língua para outra. Então, eu vou procurar o formato da data para eu localizar essa informação ali no texto. Esse é o exercício do inglês instrumental, do tal do ESP, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, você que está acompanhando a aula gravada, você pode fazer a mesma coisa com uma matéria mais atual, né? Você pode usar esse mesmo site, que é um site muito bom para isso, porque toda segunda-feira eles colocam uma notícia atual sobre o que está sendo comentado no mundo em inglês. E a notícia ainda vai trazer exercícios para você se aprofundar. Então a pergunta é a segunda, né? Quando o Donald Trump tomou posse, o que que eu vou fazer? Uma varredura desse primeiro parágrafo, esse aqui, ó, procurando uma data, né? Já que eu quero saber quando foi a posse, percebe? E o texto, ó, é bem pequeno, é só isso aqui. Eu vou lá olhar esse textinho aqui, procurando uma data. E aí a data que eu encontrar, provavelmente vai ser a resposta que eu estou procurando. Então, ó, quero saber quando foi a posse dele. Estou passando o olho aqui. Pronto, já encontrei uma data que está aqui, ó. Então, mesmo que eu não saiba o que que significa esses verbos que estão aqui, he was sworn in, né? Se eu não sei o que que é sworn in, não tem problema, porque eu sei o que que é January, né? Porque se parece muito com janeiro. E além disso, tem ali o número 20. Então, provavelmente, 20 de janeiro é a data, né, dessa posse. E aí eu tenho assim, ó, 47 president. O que que pode ser isso? Provavelmente é a posição dele enquanto presidente. Ele é o 47º presidente. E aí tem um outro detalhe, ó, aparece ele também 45. O que que quer dizer isso? Que ele é o 47º, por que que também está 45º? Porque não é a primeira vez que o Trump é presidente dos Estados Unidos. Ou seja, entre a 45ª vez e a 47ª, teve uma vez que ele não foi, que foi a pessoa que atuou ali na presidência na 46ª vez, que é o presidente anterior, Joe Biden. Percebe como você não precisa ser fluente em inglês para fazer uma leitura? Você pode ir pela lógica, usando inferências, usando o próprio scanning que a gente está vendo aqui, e usando também uma outra estratégia muito importante, que são as palavras cognatas. Fernanda, fica à vontade. Oi, prof, só uma dúvida, eu esqueci. O que que significa o TH e esse RD depois dos números? Maravilha, ótima pergunta. A gente tem várias maneiras de dizer a data em inglês. Várias maneiras, por quê? Porque, primeiro, o inglês não tem só uma forma, né? A gente tem o inglês americano e tem o inglês britânico. O que acontece? No inglês americano, primeiro a gente tem o mês, depois o dia, depois o ano. No inglês britânico, o formato é o mesmo aqui do Brasil: dia, mês e ano. Então, só por isso a gente já tem duas formas diferentes, né? Então, essa data que está aqui, né? Por exemplo, tá assim: 23rd January, ou seja, 23 de janeiro. Primeiro vem do dia e depois o mês. Isso aqui já me diz uma coisa. Já me diz o quê? Que esse texto não é americano. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o formato de escrever a data é dia, mês e ano. É importante observar isso porque até mesmo perguntas de concurso, de mestrado, pós-graduação, exames internacionais, às vezes, miram nisso para pegar se você sabe essa diferença cultural entre o inglês norte-americano e o inglês europeu. Então, como seria essa mesma data no inglês americano? Vou escrever aqui, só para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, essa data ficaria dessa forma aqui: January 23rd, 2024. Ia ficar assim.
desse jeito aqui, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, primeiro vem o mês, depois o dia, uma vírgula e o ano. Aí, com relação à sua pergunta, o que quer dizer esse TH? Por que que nessa data que eu botei agora não foi TH, né? Mas foi RD? O que é isso? O que que muda? Às vezes não é nem RD nem TH, às vezes é o ND. O que quer dizer isso, né? Isso se refere ao formato da data. Lembra que eu falei que podem ter vários formatos? Então, o primeiro critério que eu usei é localização territorial. Então, se eu estou nos Estados Unidos, a data vai seguir esse modelo aqui que eu botei em verde, January 23rd, 2024. Se eu estou na Europa ou num país que foi colônia da Europa, como, por exemplo, a Austrália, né? Ou qualquer país também dos Países Baixos, né? Você tem ali Gales, Escócia, Irlanda do Norte, né? Você tem países ali que seguem também o modelo europeu. Então, vai ser esse modelo da frente aqui de preto, né? Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a data pode usar tanto o número cardinal ou o número ordinal. O que isso quer dizer? Que essa data em verde também poderia estar dessa maneira aqui, ó. January 23. Problema nenhum. Eu posso falar 23 de janeiro. Eu não sou obrigado a dizer 23º de janeiro. Não sou obrigado a usar ordinal, né? Eu posso usar cardinal, posso usar o número cardinal. Isso aqui, na verdade, foi uma escolha de quem escreveu, né, o texto. Então, esse é um segundo detalhe, ou seja, já temos agora dois critérios de diferenciação. Primeiro, se é europeu ou norte-americano. Agora, o segundo, se optou pelo cardinal ou pelo ordinal. E agora tem um terceiro ponto também, que é com relação ao mês. Eu não sou obrigado, como no Brasil, a escrever o mês por extenso, né? A pessoa pode querer escrever só o número que representa aquele mês. Aí que vem a pegadinha, né? Que todo mundo que não sabe desse tema que a gente está comentando aqui na aula de hoje se enrola. Que tema é esse? A data foi redigida na Europa ou nos Estados Unidos? Por que isso faz diferença? Dependendo do mês que você estiver se referindo, o número pode confundir o leitor. Nesse caso dessa data aqui, não acontece isso, por quê? Porque o dia aqui é 23. Mas e se fosse um dia, por exemplo, menor que 12? Como é que você vai saber qual número é o dia e qual número é o mês? Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, a data aqui, 8 de janeiro. Deixa eu botar aqui em vermelho, né? 8 de janeiro, no modelo norte-americano, e 8 de janeiro no modelo europeu. No modelo norte-americano, primeiro vem o mês, né? Então, o mês é o mês 1, janeiro. Depois vem o dia, 8, por último ano, 2025. Essa seria a data 8 de janeiro de 2025 no modelo norte-americano. Sei, Ah, como é nos Estados percebi. Unidos, Confunde mesmo. eu vou achar que data que eu vou achar que está escrito aqui? Que é 1º de Eu- agosto. Exatamente, eu vou achar que é 1º de agosto. Isso já deu cada confusão. Já teve secretária que comprou voo errado para o chefe. Já teve gente que marcou reunião errado. Já teve, não, tem toda hora, porque nem todo mundo sabe dessa diferença entre Estados Unidos e Europa. Então, esse é um ponto muito importante. É por isso que na aula anterior que a gente estava tendo, a gente falou sobre a importância de entender também cultura e não só idioma. Tem gente que acha que aprender uma língua é só aprender as palavras. Negativo. Se você não entender como aquela cultura lê o mundo, você pode se enrolar feio. E vamos falar um outro ponto aqui também, depois que a Natália ter a oportunidade. Fica à vontade, irmã. Boa tarde. Hi, teacher. It's Hello. my first class. Nice to meet Fernanda. Teacher, are you try? Welcome.
Thank you. I'm gonna try to ask in English, okay? Ok. I didn't know that there was this difference of writing between Europe and United States, I mean, in these exact form, of just with numbers, because I thought they all write in this way: month, first, day, following, and then the year. Mhm. I don't know if I Yeah. got it wrong. Mhm. Yeah, for example, this newspaper is British. A gente está olhando para um jornal, um site que é europeu, é britânico, na verdade, British. Olha como que eles botaram a data aqui, ó. Tô até fazendo um círculo aqui em volta para a gente enfatizar. Primeiro veio o dia, depois o mês, day, month and year. Primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Essa data, no formato numérico, ela ficaria 23/1 de 2024. Porém, é o que a gente comentou agora. E se fosse um número menor do que 12 na posição do dia, né? Como o exemplo que eu dei ali agora, o número seria, por exemplo, 8, né? 8 de janeiro. O americano escrevendo, o norte-americano, o estadunidense escrevendo 8 de janeiro, ele vai escrever o que a gente colocou ali em cima. Né? O 1 primeiro, porque o mês vem no início, o 8 depois, porque o dia vem depois, e o ano por último. Agora, um britânico escrevendo essa mesma data, ele vai entender que primeiro vem o dia, né? Porque é assim que eles entendem na Europa. Então, como é que ele vai escrever? Ele vai colocar primeiro o dia 8, já que é 8 de janeiro, depois o 1 e depois o ano de 2025. Ou seja, a mesma data vai ter grafias completamente diferentes, né? Dependendo de quem está escrevendo e de quem está lendo, né? Então é por isso que é importante a gente ter a fonte de onde veio a informação. Quem falou isso? Foi um britânico ou foi um americano? Por exemplo, o cara fala, meu aniversário é dia 8 de janeiro. Ele falando, tudo bem. Mas e se ele falar para você, fala para Camila que meu aniversário é 8 de janeiro, o cara te falou isso, né? Você tem que saber se esse cara é britânico, se esse cara... Como é que ele escreveu isso, né? Porque se ele escreve de um jeito diferente, você pode achar que está errado, querer corrigir, enfim. Acontece muita confusão sobre isso. Por isso que eu preciso entender qual é a fonte da informação. Quem falou, quem escreveu, de onde veio. Então, esse site aqui, como é que eu sei que ele é europeu? Pelo formato da data. Por isso que eu até circulei ali. Inclusive, já teve perguntas de pós-graduação, múltipla escolha, justamente disso, né? Qual é a origem do texto? E não colocaram no rodapé, nem nada, para a pessoa justamente olhar a data e perceber que estava no formato europeu. Então, às vezes, fazem isso. É bem pegadinha esse tipo de pergunta, porque muita gente não está esperando isso, né? Então, tem que ter esse cuidado. E aqui, ó, tem uma coisa que pode ajudar também, que é esse detalhe aqui. Mas isso aqui é só para quem conhece também, que está aqui na foto. Tem uma observação aqui, ó, Creative Commons. O que é esse Creative Commons, né? Ele é a plataforma de imagens gratuitas para licença europeia, né? Então, teria também mais uma dica que o texto é europeu, mas aí teria que saber do Creative Commons. E aí, por último, mas aí para quem já avançou na leitura do texto, lá no rodapé, esse site sempre bota as fontes que ele utilizou para fazer uma matéria. Então, deixa eu mostrar aqui no final, ó, olha o que aparece aqui no fim. Reuters, National News. Então, quem conhece a matéria jornalística sabe, por exemplo, que Reuters é um canal europeu. Se eu não me engano, é até alemão, que o pessoal fala Reuters em vez de Reuter. Então, essa pronúncia que o E e o U vira OI é do alemão. Então,
Aí você, opa, se ele usou um site alemão, isso aqui é da Europa, e você consegue identificar. Mas é muito arriscado, né? Porque nem todo mundo conhece. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí eu falei na aula passada que essa aula do inglês instrumental, que a gente chama de ESP, até mostrar aqui de novo, a gente comentou lá na outra aula, que essas letras ESP, elas têm um significado. Então é importante falar sobre isso também, novamente. Porque o ESP, ele tem um método próprio, metodologia mesmo de ensino, né? O que é o ESP, né? É English, o S, specific, e o P, purpose, ou seja, English for specific purposes, inglês para fins específicos, né? Normalmente, no nosso caso aqui, é inglês para leitura, inglês para prova. Tá aqui, ó, cadê? Acho que eu escrevi em algum lugar isso já. English for specific purposes. Ah, tá aqui. English for specific purposes, por isso que é ESP. E aí o ESP, ele pode ter vários, como o nome já diz, purposes, vários propósitos. No nosso caso, é inglês para leitura, para exames e para entrevistas, né, de trabalho, processos seletivos. Por isso que o nosso foco acaba sendo texto e leitura. E esse tipo de aula é dado em português por quê, né? O cânone, ele ensina que se deve utilizar a língua origem, a L1 dos alunos. L1 é a língua que a gente fala nativamente, né? Então, a L1, no nosso caso, como a gente é brasileiro, é português. E por que isso, né? Porque a ideia é que você consiga decodificar textos em inglês sem necessariamente ser fluente em inglês. Esse é o objetivo do inglês instrumental ou inglês técnico, é trabalhar o idioma sem a pretensão de chegar à fluência naquela língua. Então, é diferente de uma aula, por exemplo, de conversation, né, que a gente vai ter daqui a pouco, 4 horas, começa a nossa aula de conversação. Na aula de conversação, é inglês do início ao fim, porque o objetivo é justamente ajustar a pronúncia, accents, ver se você tem ali um sotaque, pace, né, que é o ritmo, vocabulary, ver o teu vocabulário, grammar, checar se você está usando a gramática da língua adequadamente e assim por diante. Então, aí sim, só se fala inglês. E a metodologia é diferente só por isso, né? Porque o objetivo é outro. E aí é muito importante conhecer essas diferenças, porque tem a ver com o que a gente acabou de comentar sobre as datas, né? Se eu não entendo a finalidade, eu acabo me perdendo também no meio. Nesse caso, a gente pode se enrolar com essa história da data por não saber a origem, qual era a meta, o que que foi pensado. Então, aqui é um site de notícias que quase sempre são da Europa, pensado com o objetivo de ajudar alunos do mundo inteiro a aprender inglês. Por isso que a gente está vendo aqui esse formato de data, que não é o americano, né? E aí eu vou até passar aqui um exercício, quem quiser fazer, para a gente praticar isso, né? Formatos de data. Deixa eu colocar o link aqui. Pronto. US. Pronto. Agora sim. English. Pronto. Então, eu botei aqui. E aí eu estava falando uma coisa sobre outros pontos que estão além da data. Que pontos são esses, né? Por exemplo, métricas ah, numéricas, que você pode ter, por exemplo, horário, ou você pode ter também preços. Por quê? Porque a forma como uma cultura
marca horário é diferente da outra. Preço também, valores numéricos. Por exemplo, fração. No Brasil, como é que a gente marca fração numericamente, né? No Brasil, a gente usa uma vírgula. Por exemplo, eu quero falar 2,5. 2,5 milhões de pessoas usam um celular no Brasil, sei lá, por exemplo. Como é que eu vou dizer isso, né? Como é que eu vou escrever isso em português? Que 2,5 milhões de pessoas usam um celular por dia no Brasil. Vai ficar 2,5. Comma é a vírgula, né? Então aqui a gente usa vírgula para indicar 2,5. Vai ficar assim, ó. 2,5 million. 2,5 milhões. Isso no Brasil. Agora, como é que um americano vai falar a mesma coisa, né? Tem que ver isso, porque dependendo, não vai ter ideia de fração. O que quer dizer 2,5 nos Estados Unidos? Porque a vírgula é para separar a fração também, igual no Brasil. Aí tem um ponto, não é. Para eles, como é que eles separam fração lá? Eles usam o ponto. Por isso que aprender língua também é aprender cultura. E se eu não aprendo a cultura, eu me enrolo na língua. Como é que ele vai dizer, então, 2,5? 2,5. E 2,5 quer dizer o quê nos Estados Unidos? Milhar. Então, 2,5 milhões quer dizer que tem 3 zeros embutidos aí. Então, isso aqui é 2,5 bilhões, né? Vai ser outra coisa. Se eu falo assim, em vez de million, se eu coloco aqui people, pessoas, no Brasil isso aqui é 2,5 pessoas, né? Imagina. Mas nos Estados Unidos isso aqui é 2.500 pessoas, porque vírgula separa milhar. Percebe que tem que ter esse cuidado? E aí você pensa, por exemplo, horários. Como é que eu boto 15 horas, por exemplo, né? Será que eu posso usar igual aqui no Brasil? Botar 15:00. Poder eu posso, só que quem usa isso nos Estados Unidos são os militares. Fora do mundo militar, muita gente não vai nem entender isso. Por quê? Porque eles usam AM, PM. AM para antes de meio-dia e PM depois de meio-dia. Tem americano que se você mostrar isso aqui, ele vai ficar te olhando, não vai saber que isso quer dizer 3 horas, porque é muito comum nos relógios, não sei se vocês usam celular em inglês, mas quem usa, ele primeiro bota AM, PM, você que tem que ir lá na configuração, se você preferir 15 horas, e mexer lá para ajustar para 15, 16, 20, mas no automático, ele vai direto para o AM e para o PM. Perfeito? Então a gente precisa ter esse cuidado com a cultura para não escorregar. Falamos sobre datas, falamos sobre dinheiro, falamos sobre frações e agora sobre horários, né? Que são coisas que, dependendo da cultura, é a norte-americana, estadunidense ou é a cultura europeia? Pode ter variação. Mesma coisa para a unidade utilizada. No Brasil a gente usa quilos, na Inglaterra também se usa quilos. Mas nos Estados Unidos eles usam pounds. São as libras, né? Eles chamam de pounds. Então eu preciso saber que 1 pound, uma libra, 1 pound, equivale a 484 gramas para nós. Ou seja, é quase meio quilo, uma libra. Então, como é que eu passo o meu peso, então, para libras, né? Para poder falar meu peso lá nos Estados Unidos? Arredondando, é só você multiplicar por 2, porque uma libra é meio quilo, né? Então, você tem 60 quilos, só você falar que você tem 120 libras, né? O pessoal já vai entender mais ou menos quanto você pesa. Perfeito? Então, cuidado com essas unidades, por exemplo, essa garrafa aqui é americana. Aí aqui a unidade está em ounce, né, que é uma outra unidade deles que a gente traduz como onça, né, que é 23 ml, se não me engano, 23 alguma coisa, né.
uma outra unidade para líquido, outra unidade para peso. Metros, eles também não usam nos Estados Unidos, eles vão usar inch, que é a polegada, e também vão usar foot, né, que é o pé, né? Então tem que ter esse cuidado. Jardas, professor. Ah, boa, jardas também, quem assiste futebol americano, né? Eles não falam em metros de futebol americano. Muito bem lembrado, Leandro, jardas. Aí você fica ali, pô, jarda, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso aqui no Brasil. Jarda. Ninguém fala Professor, isso. qual é Sim. esse que você falou por último? Depois Ah, do inch? ounce. Ounce? Isso eu nunca ouvi É, falar. tá aqui na garrafinha, ó. Ih, peraí que tá no... Eu botei a configuração, aquele negócio de botar fosco. Professor, eu lembro, só enquanto você vê a configuração, eu lembrei, porque está muito em alta essa apresentação daquele cantor, Kendrick Lamar, né, no Super Bowl, e tem uma faixa de uma música dele, Acres, Acres, in a Mule, né? Tem contexto histórico essa frase. aham. Esse acre seria equivalente meio que ao nosso hectares? Exatamente. Então você percebe, né, que tem expressões que são equivalentes, que são até transparentes, a gente poderia dizer, e tem aquelas que enganam, né? Então, eu falei isso aqui, ó. Olha esse OZ aqui. Eu já tinha visto. E se pronuncia assim mesmo? Oz? Ounce. Não, é como se fosse onça. Se escreve assim, ounce. Deixa eu botar aqui no chat. É para medida de capacidade. Ounce. De líquido, é. Capacidade, né? Ah, sim. E eles também têm o gallon, né? Não sei se vocês já foram lá nos Estados Unidos, eles têm aqueles galões enormes de suco de laranja, de leite. O gallon é uma coisa enorme. Gallon, né? Eu vi um Gatorade lá que era desse tamanho, um buchão de Gatorade que eu nunca vi aqui no Brasil. Eles gostam muito de coisa grande para líquidos, né? Então, são diferenças culturais que a gente precisa ter um cuidado para não fazer confusão. Não sei se vocês viram essa notícia, né? Eu lembro que eu estava online nesse dia, mas eu perdi a boa, né? Que foi na Gol. Alguém se confundiu nessa coisa dos símbolos, né? De vírgula e ponto, e mudou a configuração lá do preço das passagens. E aí, de vírgula para ponto, não ficou como milhar, ficou como unidade, né? Aí teve gente comprando passagem por R$1, R$2. Aí quando perceberam o erro já era de manhã. Todo mundo que viu isso na madrugada e comprou a passagem, eles não puderam fazer mais nada, porque a pessoa comprou, está no direito dela, né? Então, teve uma falha técnica que alguém botou ponto como se fosse vírgula nos Estados Unidos, né? Porque os preços são sempre com parâmetro referência internacional. E aí eu lembro disso, eu estava online, aí a menina até falou, caramba, acabei de comprar Paris, R$20, uma coisa assim. Todo mundo comentando, uma loucura, R$2, acho que. Foi até a Gabi de Pretas que comprou. Aí todo mundo conversando e tal, mas eles perceberam e consertaram correndo. Mas foi muito engraçado esse dia, assim, que quem estava online correu no site da Gol, comprou passagem. Deve ter essa notícia por aí, depois vocês dão uma olhada. Foi muito engraçado na época. Mas é isso, né? Tem que tomar cuidado com essas diferenças. Cultura, você pode ser até demitido por uma bobagem, né? Então, pode estar errado em datas, como a gente viu agora. Unidade de peso, unidade de distância, unidade de líquido, né? Como a gente acabou de ver também com ounce. Comprimento, né? Que é o inch da polegada. Uma polegada é 2,5 cm. E um pé, one foot, é 30,5 cm. Então, tomar esse cuidado com unidades culturais, né? Diferença cultural para unidade, isso também é idioma, né? Que tem gente que acha que não é, que é só olhar a língua que o trabalho já está feito. Então, muito bem observado, gostei desse ponto aí que trouxeram. Eu vou colocar alguns exercícios sobre isso no nosso material, que eu acho que é válido. Diferenças de unidade. Isso pode ajudar a gente para não cometer gafes, nem enganos e nem problemas aí na área profissional.
eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, sim, a colega perguntou sobre o TH. Aí eu falei que além do TH, tem o RD. Deixa eu circular o RD aqui, só para a gente lembrar a diferença. Por que que aqui tem RD? E aqui, quando fala do 45º, ele não botou RD, botou TH. O que que acontece com o ordinal que ele muda no inglês, né? Então aqui eu preciso ver qual é a unidade que ele está se referindo. Ali era 23, terminou em 3. Por isso é RD. Lá o outro era 5, né? 45º. Terminou em TH. Aí para isso a gente tem que lembrar lá dos ordinais, lembrar dessa aula, para a gente entender o final dessas datas, por que que muda. Então vou colocar aqui no nosso caderno de novo, rapidinho, nosso caderno virtual, só para a gente poder lembrar esse ponto. Lembrar para quem já viu e apresentar para quem nunca viu, né? Que é ordinal numbers, números ordinais. Lembra que a gente comentou que a data em inglês, ela pode seguir 2 formatos? Formato ordinal e formato cardinal. February 20. Então vamos lá. Se a pessoa estiver usando o formato cardinal, não tem problema nenhum, porque não vai ter essa confusão, não vai ter esse risco, já que o cardinal é só botar um número. Agora, se for ordinal, aí eu preciso conhecer os números ordinais. Pelo menos esses 3 aqui, que é o primeiro, first, o segundo, second, e o terceiro, que é o third. Por que que eu preciso conhecer isso? Para entender as abreviações deles, ó. Primeiro termina em ST. Então, o ST foi selecionado, foi para ser a abreviação de tudo que termina em primeiro. O ND do second, são as 2 últimas linhas, vão ser a abreviação de tudo que termina em segundo. Então, se eu quiser falar 22 de fevereiro, eu vou viajar, aí vou abreviar essa data, vai ficar exatamente assim. Por quê? Porque eu estou dizendo 20 seconds, 22º de fevereiro. Aí a data vai ficar nesse formato no inglês britânico. E no inglês americano, como a gente já viu, a ordem é inversa. February 22nd, 2025, né? Vai ter essa diferençazinha aqui. E se fosse 23º? É o que aconteceu agora no artigo que a gente está lendo hoje. Terceiro, ó, third, termina em RD. Então, o RD vai ser a abreviação para datas terminadas em 3, 23º. Então, vou botar aqui, que é o que aconteceu no artigo que a gente leu agora. Third. Porque aqui é como se ele estivesse lendo 23º, 23rd. Tem que mudar aqui. Vai ficar assim, né? E por que que o 45º lá ficou TH? Porque depois do terceiro, todos os outros terminam em TH. Por exemplo, o quarto em inglês é fourth, quinto, fifth, e por aí vai. Então, fourth, fifth, etc. Então, vai ter essa terminação aqui. Então, 25 de fevereiro, por exemplo, 25th February. Né? Vai ter essa diferença. Ok? Então, o exercício para a nossa próxima aula vai ser a saideira, né, para a gente terminar esse material, que é a página 2, page 2. O que está pedindo para a gente fazer lá? Deixa eu botar aqui o TH, pronto. Então, o que está pedindo na terceira página, segunda e última página desse material? Né? Deixa eu compartilhar aqui. Está pedindo para a gente correlacionar as partes do artigo. Isso aqui é para ajudar a gente num tema chamado regência. Esse aqui, ó, phrase match. Você vai ler o artigo e vai conectar as colunas dele.
para aprimorar a habilidade de regência em inglês. Existe regência verbal e regência nominal. Regência nominal é entender qual complemento o substantivo pede. Por exemplo, reclamação é um substantivo. Reclamação de alguma coisa ou reclamação sobre alguma coisa. Então, eu vou usar o de ou sobre. E aí, como é que no caso fica em inglês, né? A palavra reclamação em inglês é complaint. Complaint. Vai ficar assim, ó. Complaint. Aí, eu preciso saber como é que é sobre, para eu poder dizer reclamação sobre. Porque senão, eu vou usar a preposição errada. Então, reclamação sobre é complaint about. Ou seja, sempre que eu uso o substantivo reclamação, a preposição que vai vir depois é o about. Não vai ser nem with, nem o on, nem o in, nem o off. Percebe? Então, eu preciso conhecer a regência para poder acertar isso. E aí, esse exercício, como ele meio que obriga a gente a conectar partes das frases, eu acabo aprimorando essa habilidade de entender melhor o assunto, né, da regência verbal e nominal no inglês. Então, esse vai ser o dever de casa. Quem tiver dúvidas, pode enviar pergunta lá na plataforma Google Sala de Aula. Eu coloquei os links todos aqui no chat, né? Vou colocar de novo, porque aí pode surgir uma necessidade de tirar alguma dúvida, escurecer algum ponto. Então, tá aqui, ó. Primeiro link de sempre, né? Que a gente usa para acessar a sala. Segundo, a lista de presença. Terceiro, as aulas gravadas no YouTube. E aqui, ó, o quarto, é o Google Sala de Aula, que é onde você pode tirar dúvidas sobre o que a gente viu. E o último link, penúltimo, né, o do caderno virtual. Quem quiser pode enviar as respostas pela plataforma Google Sala de Aula, pelo grupo do WhatsApp ou por e-mail, né? O e-mail nosso é contato paispresentospresentes.com.br. Ou então, por esse link que está aqui em cima, envio de atividades pelo privado direto no WhatsApp. Ok? Agora, às 4 horas, está começando a nossa turma de conversation, turma de conversação. Quem quiser chegar, é muito bem-vindo. A gente faz só uma pausa rapidinho. Mas antes de eu encerrar a gravação, quero saber se alguém tem alguma dúvida, um comentário, alguma questão. Essa é a hora. Temos aqui 5 minutinhos. Oi? Esse caderno virtual fica, então, no Google Classroom, né? Isso. Ele está no Google Docs, é o link que a gente usa todas as aulas. Tá, a ideia é que a gente já possa fazer esse primeiro exercício, o phrase match, certo? É, o phrase match. O link direto para esse PDF, eu tinha colocado aqui, mas posso botar de novo. Tá aqui, ó, material da aula. Ah, já lembrei, tá lá no caderno virtual mesmo. No caderno virtual você encontra esse link, mas eu acabei de botar aqui de novo. É o link que vai dar nesse PDF que a gente trabalhou na aula de hoje, ok? Perfeito, professor. Eu vou tentar assistir a aula das 4, tenho que pegar meu irmão na escola, vou pelo celular tentar acompanhar. Maravilha, tamo junto. Então é isso, a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira, às 3 horas. 3 às 4, a gente tem a nossa turma de leitura, e 4 agora, começando a aula de conversation, ok? See you. Goodbye. Thank you, teacher. Bye-bye. Welcome. Goodbye. Vai, prof. Ah, prof, esqueci de Bye. falar. Eu fiz uma redação nessa segunda questão aqui, né? Discussion. Ah, E legal. aí, eu quero saber onde é que eu mando ela para você corrigir. Maravilha, então. Pode ser por esse e-mail aqui que eu botei, contato paispresentospresentes.com.br. Pode ser pelo privado do WhatsApp, que é esse link aqui também. É só clicar, vai aparecer o meu privado. Pode ser lá no Google Sala de Aula ou no grupo do WhatsApp. Só que nessas duas plataformas, todo mundo vê, né? Aí, se você não quiser que todo mundo leia o seu trabalho, você pode enviar ou no privado ou no e-mail, que for mais fácil, ok? Show, beleza, prof. Tamo junto. Eu queria sugerir, Humberto, Uhum. que
Que o link do caderno virtual ficasse no mural do sala de aula. Ah, boa! Porque, igual, eu fui abrir o caderno, eu fui no sala de aula primeiro. Aí lá só estavam os avisos das aulas, da semana passada, que não pôde Ah, ter, o de boa! hoje, o de domingo, que não deu para fazer, então não teve, só ouvia, desculpa, só tinha avisos, não tinha Sim, link de atividades e assim por diante. maravilha, muito bom. Vou fazer isso, vou fixar no Porque quando a gente não mural. está em momento de aula, Uhum. o primeiro lugar, assim, onde assim, o mais prático da gente acessar é o sala de aula, né? A gente Boa, web, boa. né, pode. É legal, vou fixar todos os links importantes lá no mural, que aí o cara chega e já encontra lá fixado. Sensacional, fazendo isso agora. Gratidão, irmão, pela partilha. Vou interromper aqui a gravação para poder fazer a outra gravação para conversation.